o início da nossa conversa em torno do tema As Áfricas Gerais no Brasil de cada uma, o que aprendo quando estou em Moçambique e como percebo a recepção da minha literatura. Madu Costa não é só a primeira vez em Moçambique, e creio que foi se a memória não me atraiçou, foi no ano 2014 que ela cá esteve e foi uma das convidadas ao Festival Nacional da Cultura, um evento aglutinador, um evento que engloba todas as disciplinas artísticas do nosso solo pátrio, e ela esteve lá, conviveu com vários artistas e com várias expressões, manifestações artísticas moçambicanas na cidade de Inhambane, e estivemos juntos. Creio que depois daquele dia, a Madu, que terminava seu périplo na cidade de Maputo, na zona Cimento, e foi em Inhambane, viu dança ngalanga, assistiu muitas coisas e conheceu, diríamos, como dizem os políticos, o país real, não é? Madu Costa, quando é que conhece Moçambique? 2014 foi aquela forma mesmo, como você disse, eu vou repetir porque é exatamente isso, é quando eu conheci Moçambique, naquele festival, que estavam ali as 11 províncias e outros países convidados apresentando as modalidades da dança, da literatura, entre outras linguagens da arte. E ali eu me apaixonei por Moçambique, porque eu acredito que a arte é o que a gente tem de melhor, é o que nos torna humanos da melhor qualidade. E eu pisar o solo do continente africano, no país do Índico, já numa entrada de um festival que era nacional e ficou internacional porque me acolheu, isso é muita coisa. E então esse acolhimento que vocês oferecem para nós, né, tirando as burocracias que não tem nada a ver com esse acolhimento das pessoas comuns, ele é de um valor que eu não consigo mais pensar em ficar longe de Moçambique. Os 2 anos de pandemia me deram uma distância maior, porque essa é a 5ª vez que eu venho a Moçambique, não é? Eu já estive em Cabo Delgado, já estive em Inhambane, já estive em Xai-Xai. Matola não é província, né? Matola é Grande Maputo. Já tomei uns copos lá, comi aquelas comidas boas, né? As comidas típicas. Aqui em Maputo, eu saía com os poetas, íamos lá para o Pulmão, escutar música, comer umas comidas boas durante a noite. Então, a gente vivia a poesia na rua, não só essa poesia da palavra, mas do gesto e do encontro. Então, essas coisas, essas manifestações, me ganham. E eu sou apaixonada por vocês, né? Porque eu estava dizendo para o Tomás, que me trouxe de Tchuk-Tchuk, ele me perguntou: o que você mais gosta em Maputo? Eu falei: as pessoas. O que me faz voltar no lugar são as pessoas. Não adianta, pode ser um país maravilhoso, com tudo no lugar, mas se as pessoas são frias, eu não tenho vontade de voltar lá. E aqui tem calor humano. E eu acho que uma das coisas mais boas daqui de Moçambique, tal como do Brasil, é o calor. O calor humano, creio que até atinge os 50 graus, todo mundo consegue aguentar, não é? Madu, eu acho que a minha questão, na verdade, não foi muito consistente para a resposta que eu quero, mas que essa resposta também foi muito boa, né? O que eu queria perguntar, porque na verdade para um Brasil que sempre proclamou a ancestralidade africana, não é? E de forma ínfima tem poucas referências sobre a tal África. Na vossa primeira vinda a Maputo,
Creio que estava a Madu, a Rosália, mas é Na isso primeira vez eu estava só. Eu estava só? É. Ok. O que é que te motivou à procura dessa ancestralidade africana, dessa história africana, afro-brasileira e africana, que tem um mar que nos separa, não é? Que é o Oceano Atlântico, não é? Esse cruzamento, Moçambique, África e Brasil, Moçambique, Brasil e África, e o Madu fez uma coisa interessante. Para chegar a conhecer a África, usou a via Moçambique. Por que foi? Qual foi a razão de usar a via Moçambique, além da via Angola, Cabo Verde, ou como outros brasileiros fazem também via Lisboa? A Madu fez via Maputo. O que te motivou? Então, bom, pegando do começo, a busca pela ancestralidade é a busca que os europeus querem ir lá para conhecer a França, a Itália, não é assim? Querem a cidadania do país de origem dos seus ancestrais. Então, a África, para mim, é o meu berço. Daí há o desejo de pisar o solo africano. E Moçambique, por quê? Quando eu me aposentei, e veja bem, isso era 2014, eu me dei de presente essa viagem ao continente África em alguns dos países lusófonos, que me interessava conversar em português. Aí eu pensei Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, enfim. Só que eu tinha referências de Moçambique. O nosso amigo, o falecido jornalista Albino Moisés, tinha levado uma exposição de fotografia para a cidade onde eu moro, onde eu vivo, de onde eu nasci, que é Belo Horizonte, Moana, né? O Albino Moisés tinha levado essa exposição para lá com a curadoria da Rosália Diogo, que fez o campo do mestrado dela aqui em Maputo. Então, eu já comecei a conhecer Maputo pelos olhos do Albino Moisés na exposição das suas fotografias e pelo que ele falou de Moçambique. E tinha essa amiga em comum, Rosália Diogo, que fez 6 meses aqui de campo do mestrado dela, fazendo comparação da literatura da Paulina Chiziane com a Conceição Evaristo lá do Brasil. E ainda tinha uma terceira questão, que era a minha sobrinha Denise, que veio fazer também o campo do mestrado dela em antropologia, para discutir a carapinha e o cabelo crespo, pegando Brasília e Maputo. Então eu tinha essas referências. Aí não tive dúvida. Eu tinha uma rede já de pessoas que viviam aqui, com quem eu fiz contato e logo me acolheram. Essa via me interessava do ponto de vista não só de pisar o solo africano, de buscar essas referências da ancestralidade, mas como escritora também. Porque nessa altura eu já publicava, e eu escrevo para criança, não é? Escrevo contos, escrevo poemas, escrevo no gênero cordel também, que foi levado para o Brasil pelos portugueses, mas que o Brasil se apropriou desse gênero literário e ele hoje é brasileiríssimo. E eu queria essa afrografia, né? Tecer essa afrografia dos modos, dos falares, do falar do corpo, do olhar e das palavras também. Me interessava essa ideia do português daqui e do português de lá, para a gente poder conversar. Então foram essas as motivações iniciais. No universo nosso, moçambicano, que a Madu, como não fica hospedado no hotel, fica numa casa, conhece muito bem como é que é Moçambique. Há uma certa facilidade, entre aspas, de publicar, há uma complicação na distribuição, há um problema muito grave, é um livro chegar aos leitores, há um outro problema, que é a inexistência de livrarias. Como é que podemos continuar a ter estudantes de literatura moçambicana?
Como é que podemos ter um editor falido como meu amigo Alex? Como podemos ter um ativista literário, um consultor literário como Amos? Estas pequenas funções, não serão profissões do editor e do distribuidor, num universo como este, que falta quase tudo, ainda vale escrever? Eu acredito que sim. E eu tenho certeza que você também acredita, que o Alex Dalton, nós acreditamos, todo mundo que veio aqui, que está nessa plateia, porque a gente sabe que é a arte que vai nos salvar de todas as mazelas, e a leitura. Então, é difícil, a gente continua escrevendo, como disse a Conceição Evaristo lá no Brasil, são escrevivências. A gente escreve porque a gente escreve sobre a nossa vida e para continuar vivendo, para continuar respirando. Então, viver, escrever e ler, comer, beber água, respirar e ler. Para mim está nesse conjunto, sabe? Por isso, apesar de tudo, a gente não pode parar de insistir em editar, em distribuir, em ser curador, sabe? E em publicar de forma independente ou ganhando 10% do que publicou na editora, não é? Eu não desisto. Não desisto. Não vamos desistir, Alex. Não. E quando uma Du escreve, há uma máxima que se diz por cá: a literatura infanto-juvenil é para crianças, não é? A literatura infanto-juvenil é a disciplina literária mais difícil. Por quê? O escritor que se aventura no livro infanto-juvenil deve ter alma. Isto é, saber descer a infância ou de ficar no muro a ver a criança brincar. Como é que a Matu reconcilia isso? Quando escreve o livro dos gatos ou os cabelos da Mayla ou outros contos, esteve lá no universo da Mayla, conviveu com as outras crianças lá, ou ficou no muro como a vozinha das crianças, a assisti-las como alento ou assim ao longe? Como é que é esse processo de escrever para a criança? É voltar à infância ou o adulto que está a moldar uma criança? Olha, na verdade tem os dois processos. Eu cuido muito bem da minha criança interior. Ela é muito viva e muito levada. Ela me dá um trabalho. Então, obrigada. Então, assim, eu cuido dessa minha criança interior. A partir disso, eu escrevo um pouco para ela. Ao escrever para ela, eu estou dialogando com a criança, porque parece que tem uma atração, um imã. Onde tiver criança, daí a pouco elas estão se aproximando de mim. Porque eu sei lidar com a criança, porque é a minha criança interior que é chamada para conversar com elas, para escrever para elas, porque, na verdade, eu até lanço mão das pérolas que as crianças me dizem, me entregam assim graciosamente. Então, como eu falei do educar o olhar, eu educo meus ouvidos, eu educo os meus gestos para prestar atenção na criança. O tempo todo. Hoje mesmo tinha de manhã, não, isso foi ontem à noite, lá no aeroporto. Eu estava ontem no aeroporto de Addis Ababa. Aí duas meninas negras, bem retintas, elas gêmeas, vestidas do mesmo jeito, elas devem ter 6 anos de idade. Gente, eu queria filmar aquilo. Eu não filmei porque, né, eu ia ser presa, a mãe dela e o pai estavam lá. Mas mereciam, olha, não tinha quem não olhasse. Elas estavam numa brincadeira, que deve ser uma brincadeira tradicional. Mas estava tão bonito, tinha uma plasticidade, e elas estavam ali brincando, e não tinha o resto do mundo em volta delas. Elas estavam brincando e ponto final. Sabe? Aí eu olho para aquela cena, aquilo me inspira. Então, essas questões do observar e do cuidar da minha criança interior são matéria-prima para o que eu escrevo. E coincidentemente, os livros que estão circulando aí são de poemas. A maior parte dos meus livros são de prosa, mas é sempre prosa poética
E eu lanço mão de expressões que as crianças me dão. Uma vez uma menina, minha aluna, eu recebi as crianças na escola, no portão de entrada. Aí elas chegavam às 7 da manhã e eu as recebia no portão, dando um abraço, perguntando como é que estavam. Aí um dia uma chegou para mim e falou assim: bom dia, Madu, tudo bem? Eu falei: ah, tudo bem, acho que Cecília. Aí eu falei com ela assim: nossa, mas você está tão agasalhada e só é o outono. Era assim, mês de abril. Aí ela parou para mim e falou assim: mas o outono não é em outubro? Pronto, eu anotei aquilo e falei: olha, aqui lá, isso eu falei lá. Então eu disse assim: aqui no Brasil não. Lá no hemisfério norte, o outono é em outubro. Aqui não. Aqui é em abril, final de março, abril, maio, junho, antes do inverno. Aí ela falou assim: olha, eu achava que o outono era em outubro. E fez com a mãozinha assim. Isso para mim é material para ir para o livro, sabe? Uma vez a minha neta, ainda pequena, a tia dela estava rezando com ela a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Tia Fernanda. Oi, Bruna. A Ave Maria bota ovo? Não, Bruna, não. Ué, tia Fernanda, não é ave? Aí como que explica que ave, que significa esse ave? Ô tia Fernanda, e por que ela estava cheia de graça? Olha isso. Se não é sensacional. Catei tudo e pus no meu livro. É interessante. Não sei se alguém tem uma questão, um comentário. Se dá sua vontade, Alex. Boa tarde a todos. Madu, muito bem-vindo a Moçambique. Obrigada. Ter aqui de novo. Acho que Moçambique também é tua terra. Como o Brasil é nossa terra, eu almoço todos que amam o Brasil, não só por causa do samba, futebol, mas também por causa da literatura. Eu ia fazer uma questão muito simples, que tem a ver com literatura. Qual é a posição dos escritores afro-brasileiros no mercado editorial brasileiro? Isto para dizer, que espaço os escritores brasileiros, né, negros, têm nas editoras brasileiras, liderada por brancos, neste caso, né? Porque nós sabemos que editar um livro é difícil em qualquer parte do mundo. Então eu queria saber se a Madu, por exemplo, tem espaço nas editoras brasileiras e como é que é esta parte comercial do livro no Brasil. Esta é a primeira questão. A segunda questão talvez tem a ver com este intercâmbio que a Madu faz entre Moçambique e Brasil, se consegue, digamos, captar a informação de Moçambique e colocar na sua literatura feita para o Brasil e vice-versa. Obrigado. A gente tem até meia-noite, gente? Obrigada, Alex Dal. Então, essa pergunta é importante, porque estamos em 2023, não é? Eu tenho atualmente 18 publicações, na verdade 20 publicações, sendo 17 lá no Brasil e 3 aqui em Moçambique, em Maputo, pelo Alcance Editores. E nunca foi fácil, sabe, Alex Dal? No começo, quando eu era bem mais jovem, que eu já escrevia, todo mundo que ouvia meus textos, se fosse da área literária ou da área pedagógica, ou amigos que liam meus textos, que eu sempre tive uns primeiros leitores que eram meus críticos e que me diziam verdadeiramente se aquilo estava bom, se não valia a pena, se valia a pena, sugeriam alguns ajustes e eu seguia. Aí eu apresentava o texto para várias editoras. Elas falavam: puxa, mas você escreve bem, mas o seu texto não está de acordo com o modelo editorial. Então eu ouvi isso durante muito tempo. Até que no ano 2000, veja bem que eu já estava com mais de 40 anos, no ano 2000, eu consegui publicar o meu primeiro livro. Na verdade, eu tinha 48 anos de idade.
né? Então, uma escritora negra que escreve desde os 17, conseguir publicar seu primeiro livro aos 48 anos de idade, já responde em boa medida o tamanho da dificuldade que era para publicar. Em Belo Horizonte, nós temos a Masa Edições, que é uma mulher negra, que hoje ela está com 82 anos de idade, e a editora dela tem 42 anos de resistência. Ela sempre priorizou a publicação de escritoras, escritores negros, ilustradoras e ilustradores negros. Com a Lei 10.639 de 2003, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que foi promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, né, esse ano completou 20 anos, as editoras perceberam, porque o que dizia essa lei? Ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases, tornando obrigatório o estudo sobre o continente África, o estudo de literatura africana, a inclusão de livros infantis de literatura com referência africana e com protagonismo negro nas ilustrações. Aí as editoras ficaram loucas, porque elas não tinham esses livros. Elas precisaram começar a publicar. Aí a gente começa a ganhar espaço. Então veja bem, a partir de 2003, como eu já tinha publicado meu primeiro livro no ano 2000, em 2003 a Masa Edições me chama e me encomenda livros na temática afro-referenciada. Eu escrevo um monte de textos, ela escolheu de cara 2 e me publicou. Esses 2 livros fizeram sucesso, aí ela publicou, eu tenho 6 livros nessa editora. Aí outras editoras começaram a me procurar. Mas as condições são aquelas, publicam, fazem uma tiragem de 3.000 exemplares e eu recebo 10% do valor da venda. Com prestação de conta de 6 meses, que às vezes demora um ano para aparecer. A relação é essa no mercado editorial. Agora que eu estou reconhecida, eu recebi um prêmio na cidade de Belo Horizonte chamado Zumbi de Cultura e fui homenageada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelos 300 anos de Minas, pelos meus serviços prestados, porque alguns dos meus livros foram comprados institucionalmente pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo Governo do Estado. Então eu tenho livro em todas as escolas municipais da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, e tenho meus livros no estado de Minas Gerais inteiro. E esse ano, né, eu ainda estava lá em Luanda, tive que fazer um corre de todo tamanho para mandar um documento em tempo, porque o meu livro Engolando Palavras, esse da pergunta se a Maria bota ovo, né? O Programa Nacional do Livro selecionou esse meu livro. Então, eu vou ter esse livro meu em todo o Brasil. Mas é nessa peleja. E esses 2 livros mais recentes, que o Amos não passou esse aqui, que é um box com 3 livros no gênero cordel, depois eu quero ler um pedaço de um, eu paguei no meu bolso a publicação desse e do Gato Preto. Por quê? A mais recente publicação minha tinha sido em 2017 e eu já estava me sentindo uma escritora falida. Por quê? Quem não publica, desaparece. Que escritora é essa que, a mais recente publicação dela, 2017? O que aconteceu? Morreu, sumiu, não tem mais inspiração? Cheia de história. Aí, eu paguei. E aí a gente paga caro, você sabe, né? Ainda mais uma diagramação dessa, com box, com papel diferenciado e tudo mais. Mas é um investimento que eu fiz, respondendo um pouco se ainda vale a pena a gente escrever, se vale a pena a gente resistir. Vale a pena, sabe? Eu deixo de comprar algumas coisas, mas eu vou
eu vou mandar fazer meu livro. Acho que eu respondi as duas questões, né? Sim. E eu estou com muita inveja. Então, eu acho que só vale a pena escrever no Brasil. Tem um plano municipal da leitura, tem um programa estadual da leitura, tem um programa federal da leitura. Só uma pequena questão. Quando o livro é aprovado pela prefeitura, são mais ou menos quantos exemplares que a prefeitura compra? Olha, são muitos milhares de livros, né? Porque são muitas escolas. Eu sei que já teve uma compra de 20 mil livros, sabe? Da sua autoria? Da minha autoria. Aí é a hora que a autora recebe, porque vamos dizer assim, é só aí que a gente ganha um dinheirinho. Sim. Porque comprou 20 mil livros. Aí a prefeitura ou o estado compram com desconto de 35% do valor do livro, quando não é maior o percentual. E a autora só vai receber 10% disso. Então, às vezes eu vendi, a editora vendeu 20 mil livros e eu recebi 20 mil reais. Oh. Quer dizer, R$1 em cada livro. Sabe? Agora, com a venda nacional, são milhões de livros. Então, mas eu vou ter que batalhar também para ajudar a divulgar. Vão dizer que venda lá 1 milhão de livros. Vai ficar milionário. Vamos para Jequaricoa. Como o Amós me entregou O Menino e as Estrelas, eu vou ler uma parte dele. O menino desta história, eu vou logo lhes dizer, é menino curioso, sempre acha o que fazer. Para matar curiosidade, veja o seu proceder. De cima daquela árvore, passa o tempo a olhar, para cima e para baixo, algo ele vai achar. Investiga céu e terra, não se cansa de caçar. De noite foge da cama, quer ver o escuro céu, olhar estrela em Marte, Saturno e seu anel. Enrolado na coberta, vai compondo seu cordel. Esse menino inquieto carrega muita coragem, de tanto olhar para o céu, embarca numa viagem, quer conhecer outros seres, inicia a contagem. E o menino sonhador, estrela consegue ouvir, só não conta para ninguém, nem adianta insistir. Ele vive no seu mundo e nisso vai prosseguir. Ian guarda seus segredos no olho e no coração, transforma o conhecimento em poesia e canção. Vai cantando pela casa, vive cheio de emoção. Cada dia do menino traz para ele nova dica, um brilho novo no céu, e mais curioso fica. Será estrela ou cometa, sua pesquisa multiplica. De tanto gostar do céu, o seu quarto o pai pintou. Foi presente de Natal, isso o emocionou. Não vai mais subir em árvore, o pai errado pensou. Vocês podem fazer assim, ó. Minhã, 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 minhã. Vocês conseguem ou dá muito difícil? Podemos fazer um aquecimento assim, mi, 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 mi. Vamos ver, hein? Menino em cima da árvore, desculpa logo buscou. O céu aqui é mais amplo, o pai surpreendido ficou. Meu quarto é sem lusco-fusco, que é isso? O pai perguntou. Não.